Olá! Apesar de serem hoje 106 milhões de pessoas, mais da metade da população brasileira, os negros têm todos os indicadores sociais inferiores aos dos brancos. Em áreas como trabalho, educação e segurança, ainda são visíveis as práticas discriminatórias quanto à cor da pele. Nas comemorações do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, os parlamentares deparam com números desafiadores para combater as desigualdades raciais. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado Renato Simões, do PT de São Paulo. Ele é autor do projeto de lei que transforma o dia 20 de novembro em feriado nacional. Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Renato Simões, em vários estados já é feriado no dia 20 de novembro, né? O senhor acha que vai conseguir acordo para aprovar um feriado nacional do Dia da Consciência Negra? Essa é a nossa expectativa. Nós estamos justamente aproveitando agora o mês de novembro, o mês da Consciência Negra, para buscar esse convencimento político dos líderes partidários no sentido de favorecer a tramitação desse projeto. Conseguimos uma vitória importante, a primeira comissão de mérito já se pronunciou favoravelmente, a Comissão de Cultura. Devemos passar ainda em novembro pela Comissão de Direitos Humanos e tentaremos então deixar o projeto já na Comissão de Justiça até o final da legislatura aprovado, para que o Senado possa então fazer o seu trabalho. O importante é que hoje quase 20% da população brasileira já está em municípios onde é feriado municipal e nós queremos justamente criar esse esforço nacional para transformar essa data num momento de reflexão da sociedade brasileira sobre a igualdade racial. Sim, essas campanhas e propostas, né, que levam uma reflexão, elas mesmo assim ainda encontram muita resistência, como o projeto de cotas que foi aprovado aqui. A que o senhor atribui ainda a existir tanta resistência a essas medidas reparadoras? Bom, na verdade, nós somos o último país do mundo a abolir a escravatura, né? Nós temos poucas gerações de homens e mulheres negros e negras livres no Brasil. E essa medida foi tomada sem que o Estado brasileiro se responsabilizasse, seja por indenizar essas pessoas pelas violações dos seus direitos ao longo de séculos, seja para adotar medidas para sua plena inserção no mercado de trabalho, na educação, na cultura, enfim, nos vários ramos da atividade humana. Então, evidentemente que toda a sociedade racista nega a ser confrontada com essa realidade. Por isso a resistência aqui mesmo no parlamento de representantes de segmentos obscurantistas que negam o valor das políticas afirmativas. Recentemente as cotas foram contestadas por partidos de oposição no Supremo Tribunal Federal, que declarou totalmente constitucional a adoção dessas medidas. Esse avanço importante das cotas no serviço público ou nas universidades federais, ele ainda não é unânime no conjunto do país, né? No serviço público estadual, nas universidades estaduais, enfim, nós temos muito ainda que avançar para confrontar as diferenças salariais, as diferenças de condições de trabalho, as diferenças de oportunidades que são dadas a brancos e negros no Brasil. Inclusive, algumas leis parecem que nem são cumpridas à risca, como tem a lei que exige a educação que seja desde o inicial, que mostre cultura negra, né, e histórica negra também. Como fazer para que essas leis realmente venham a ser cumpridas, né? Infelizmente, nós temos essa tradição no Brasil, não se aprende na escola que tem lei que pega e lei que não pega. Mas esses tipos são muito verificáveis pela população nas ruas, no dia a dia, né? E quando a lei não pega, ela tem que pegar no tranco, né? Por isso a ação dos movimentos sociais. Nesse 20 de novembro, nós temos em todo o país a oportunidade de realizar atos, debates, seminários, né? Entre eles esse da Lei 10.639, que é uma lei importantíssima que obriga a inclusão da história da África e da contribuição dos povos africanos na construção da brasilidade e que engatinha com muitas dificuldades ainda no sistema educacional. Então, esse esforço do feriado nacional é mais do que legar um dia de descanso ou de lazer para as pessoas, é um dia de reflexão, de organização e de luta pela igualdade racial. Agora, os movimentos negros, eles têm reivindicado o projeto que trata dos autos de resistência, que o senhor é relator. Como é que está a tramitação desse projeto aqui na Câmara?
Na verdade, eu sou relator do projeto que trata da igualdade de gênero, de etnia e de orientação sexual no serviço público, que é uma lei também importante. O projeto do deputado Paulo Teixeira, que modifica o sistema de registro das ocorrências policiais, retirando esse triste auto de resistência que tem servido à impunidade nos casos de homicídio praticado por policiais militares e, enfim, por outras forças policiais, já está pronto para votação na ordem do dia. Tem sido feito um esforço nas redes sociais, aqui no plenário da Câmara, para que ele seja votado no mês da consciência negra. Nossa expectativa é de que essa pressão para que essas estatísticas de homicídios de jovens negros, principalmente, que chocaram o Brasil no mês de novembro, possam ser enfrentadas com uma nova política de segurança pública que retire esse instrumento de impunidade que é hoje o auto de resistência. Porque mostraram que 70% dos homicídios contra jovens são jovens negros, né? Exatamente. Então, o anuário das estatísticas, né, o mapa da violência, chocou o Brasil. Né? Nós temos em 5 anos mais mortes por policiais que a polícia dos Estados Unidos em 30 anos. E 77% dessas mortes são de jovens negros. Portanto, é evidente que algo está errado nessa política de segurança pública e medidas como essa, como a desmilitarização da polícia militar, como a inclusão do ciclo completo de ação policial, a introdução da temática de direitos humanos para valer na formação de policiais, são todos elementos... Seria necessário ser em todo o Brasil, porque é só alguns certeza. Estados que aplicam os direitos humanos para a formação dos Por policiais. isso a presidenta Dilma se manifestou na campanha eleitoral favoravelmente a uma mudança na Constituição para que o assunto da segurança pública não seja apenas de responsabilidade dos Estados, mas que a União possa coordenar nacionalmente essa política tão importante para assegurar a vida, a qualidade de vida, o patrimônio e a integridade das pessoas. No trabalho, né? O senhor falou que o senhor está relatando esse projeto no serviço público, né? É visível que os salários dos negros são bem inferiores ao dos brancos em mesmo cargo, né? Como é que está esse projeto? O que ele realmente propõe? O projeto da deputada Irine Lopes é um projeto muito importante porque ele traduz para a legislação brasileira compromissos internacionais que o Brasil já assumiu perante a OIT, a ONU, de combate a toda forma de discriminação. É um projeto que visa, pelo menos no Serviço Público Federal, combater essa desigualdade e qualquer forma de discriminação, de mulheres, de negros, de gays, enfim, de todas aquelas pessoas que, de alguma forma, são discriminadas no local de trabalho, no serviço público, por uma das suas características. Então, nós temos tido bastante dificuldade, uma incompreensão de muitos deputados em relação a essa temática, mas a nossa expectativa é que a Comissão de Direitos Humanos possa aprovar o relatório desse projeto e fazer avançar para que também a Câmara dos Deputados possa se posicionar sobre ele. Ainda neste ano? Ainda esse ano. Agora, e quanto aos negros no Congresso? Menos de 20% do Congresso é de negros, né? Quando a população brasileira é de mais de 50% de negros. O que fazer para mudar essa realidade? Realmente esse é um dos temas centrais da reforma política. Nós temos um filtro econômico que seleciona aqueles e aquelas que estarão no parlamento pelo acesso ao poder econômico. Isso tem afastado mulheres e negros da representação. Tanto mulheres quanto negros já são maioria numérica na sociedade brasileira, mas oscilam de 8% a 9% na representação da Câmara dos Deputados. Então, para isso é que o PT tem se posicionado favoravelmente a uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político, que possa analisar propostas inovadoras, como, por exemplo, o fim do financiamento privado de campanhas, o voto em lista partidária, a paridade de gênero nessas listas, para que a gente possa ter realmente uma igualdade de gêneros na representação parlamentar. Haveria possibilidade também de ter cotas para negros, para representação? É um tema que vários setores dos movimentos sociais têm defendido. Imagine que nós não temos um representante indígena no parlamento brasileiro. Então, você tem uma subrepresentação dos mais pobres, dos excluídos, dos marginalizados, que só pode ser enfrentada
quando o poder econômico se retira desse filtro, essas campanhas milionárias que afastam justamente candidaturas que são dos setores vulneráveis da sociedade que não têm acesso a esse financiamento empresarial de campanhas. Tá certo, deputado Renato Simões. Muito obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Um abraço a você e a todos os telespectadores. Você pode acessar o Palavra Aberta também pela internet. É no site noticias.câmara.leg.br. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.